Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. E o ciclo se repete. Que geração que a gente está? Eu acho que a gente está numa geração muito curiosa, sabe, Monark? Porque nunca a gente teve tanto acesso à informação e tanta história digital. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto do meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma foto do meu avô, pai do meu pai. Quando eu for avô dos filhos das minhas filhas... Milhões de fotos, milhões de vídeos. Minha filha vai poder falar assim, olha, quer ver seu avô aqui? Ele estava ensinando isso que você quer saber, se o meu neto quiser fazer musculação. Né? Ó, ele estava ensinando aqui. Isso vai ser 2073. Porra, meu avô em 2020, ele estava andando de bicicleta. Imagina se você conseguisse ver o seu avô em 1920... fazendo um negócio, fechando uma parceria, comprando uma casa, pintando um celeiro, plantando um feijão, fazendo alguma coisa dessa. Muito foda seria. A gente tem uma memória hoje e que, assim, a geração anterior a nossa, os nossos pais, eles conheceram tecnologia. A nossa geração se adaptou à tecnologia, mas os nossos filhos, eles dominam essa porcaria. E isso faz com que a nossa fase hoje seja muito difícil de ser analisada em termos se é um tempo forte ou um tempo fraco. O que aconteceu, na minha humilde opinião, é que a gente consegue ver quem é forte e quem é fraco. Então não é a época que é isto ou aquilo. Na verdade, todas as épocas são difíceis, porque os desafios eles se apresentam naquele momento. E como diz, né, meu professor de clínica médica, Antônio Carlos Lopes, ele fala, é fácil ser médico do dia seguinte. Quando o paciente está no leito, quando o paciente está todo controlado, medicado, você ser o médico que chega no outro dia e começa a pôr defeito, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Cara, vai lá atendendo pronto-socorro, o cara sofrendo, gritando, berrando, passando mal, ficando tonto, desmaiando, a família desesperada, olhando para você cansado, com sono, sem tomar banho, com fome. Cara... Então é fácil a gente avaliar, falar, foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Todo tempo é difícil. A questão é que a gente hoje consegue ver pessoas fortes, a gente consegue ver pessoas fracas, a gente consegue ver pessoas fortes que se portam como pessoas fracas e pessoas fracas que estão tirando daquilo que é a fraqueza delas a força que elas precisam para sobreviver. E o que eu realmente acredito é que a gente tem uma situação onde as pessoas privilegiadas hoje, que ficam inventando o problema, e a gente vê muito isso na mídia. Gente que, né, é o tal do cara que é militante de iPhone. Ele fica fazendo passeata sentado no sofá da casa dele, né, muito confortável, com a comidinha, com não sei o quê. Exato, a gente vê muito dessas figurinhas. Esse cara, ele não consegue trocar um pneu de carro. E, por outro lado, você tem aquele garoto da periferia que não teve incentivo, que não teve ajuda, mas ele tem aquela gana de falar assim, eu vou me suceder. E esse cara, da fraqueza dele, ele vai tirar força, ele vai se superar. Então, o que eu espero é ver isso. E eu acho que isso inevitavelmente acontecer, porque essas pessoas aqui, elas vão perecer, elas vão passar. Hoje, isso daqui não permite que as mentiras sejam eternas. Você mente para muita gente pouco tempo. Você mente para pouca gente muito tempo, mas você não mente para todo mundo o tempo todo. Acabou. Hoje está aqui, está registrado. E de novo a gente volta para a história da memória. Cada vez mais aparente. E a gente vai ficar vendo isso. E você, inevitavelmente, você vai ver pessoas falando, né, pessoas comentando, pessoas se procurando, né, para se aglomerar, que é, por exemplo, a minha mídia social. O que é a minha mídia social? Eu sou o cara que fala coisa que você não quer ouvir. Eu sou o cara que fala que não é fácil. Eu sou o cara que fala que não é simples. Mas eu sou o cara que fala para você, se você fizer isso, você vai conseguir. Você só precisa de consistência. E eu tenho plena convicção que todas as pessoas que estão comigo no Instagram, no meu YouTube, elas são pessoas que eu seria muito amigo se a gente convivesse de forma próxima. Então, para mim, a mídia social, ela trouxe a oportunidade de eu ter amigos que, infelizmente, eles não estão comigo fisicamente. E esses caras, eles dividem comigo todos os dias, ou seja, no banho não tem calendário, eu pedalando de manhã, a gente conversando sobre os assuntos que eles querem saber, ou então nos posts que eu faço, ou então nos vídeos do YouTube, eles dividem comigo aquilo que é a nossa realidade. E aí a gente percebe o quê? Qual é a grande pergunta hoje, pelo menos para mim?
Eu vejo que muitas pessoas têm levantado diversas bandeiras. E vejo que muitas pessoas querem muita coisa. E muitas pessoas que falam em favor da liberdade, elas querem tomar o seu direito. Porque o que conta é a liberdade delas, na verdade. Só que eu não sei de verdade, Igor, Monark, se essas são 10 pessoas gritando para 10 mil caladas. Porque se isso acontecer, a hora que as 10 mil resolverem falar, meu amigo, não vai precisar de grito. Ah, nós não vamos nem precisar falar, né? Elas vão Exatamente. derrubar tudo pelo que elas passarem pela frente, quando elas quiserem. Mas eu não sei, porque a democratização da informação e da palavra é real. Muita gente hoje conversa, fala, sabe? E eu acho importante, o Rafinha falou isso. O Rafinha falou uma coisa que eu acho que ele tem absoluta razão, cara. Ele falou, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Isso chama direito à opinião. Ah, mas você não é médico, você não vai falar isso, ou você não é, sei lá, político, você não vai falar aquilo. Não, cara, você tem que ouvir o que a pessoa acha. Porque se você não ouvir o que a pessoa acha, você nunca vai conseguir colocar ela no caminho certo. A única coisa que tem que acontecer é respeito. E assim, você saber seu lugar. Vou te dar um exemplo claro hoje sobre essa questão de sabermos o nosso lugar. Eu brinquei com o Júlio e com o Renato, a gente fez aquele desafio dos 60 dias para... sei lá, para eu mudar meu físico como se eu fosse competir. Mas falaram, faz 2 meses, faz uma preparação, a galera quer ver teu físico como é que fica, preparado para competição. E eu fiz, realmente ficou um físico, né, diferenciado, né? Mas aí o pessoal já começou, não, você tem que competir, você tem que competir, você tem que competir. Eu falei, calma, que eu sou um bodybuilder amador, eu não sou um profissional. Então eu tenho que saber meu lugar por 2 razões. Primeiro, eu tenho físico estético, não é um físico de competição. E, portanto, se eu for numa competição, não é só a minha expectativa. É a expectativa de todas as pessoas que me amam e que vão subir comigo naquele palco. E eu tô tranquilo em frustrar as minhas expectativas, porque eu topo o jogo. Mas eu ia lamentar demais se eu frustrasse a expectativa, principalmente da minha família. Segunda coisa, os caras que estão competindo ali são atletas. Isso significa que eu até devo respeito a eles. Por quê? Porque se eles são atletas, eu não vou chegar com um físico de estética para falar, olha só, eu acho que o meu físico de estética, ele se equipara ao seu físico de atleta. É que nem o cara que tira racha de final de semana ilegal, ele sentar um dia e falar assim, dá esse carro de Fórmula 1 aí que eu vou pilotar e vou ganhar de todo mundo. Ou aquele bonitão que fica na arquibancada do jogo de futebol, dribla, né? Meu, falar de fora é fácil. E eu não quero ser um cara que fala de fora. Então, eu aplaudo os atletas, felicito eles, mas hoje, vendo a minha situação atual, eu respeito eles, não me colocando para competir com eles e para deixar as pessoas confusas. A gente não tem o direito de confundir as pessoas, porque um físico estético, ele agrada. Um físico atlético, ele nem sempre agrada, mas ele vence competição. E aí fica o grande dilema. Será que eu tenho o direito de complicar a cabeça das pessoas e fazer com que elas achem que aquilo que é uma competição muito específica, ela pode ser orientada por aquilo que é a opinião de pessoas que não estão avaliando o esporte e sim o gosto pessoal? Então isso é um exemplo disso. Entendi. Você, não quis comprar o hype dos seus fãs e achar que você ia ser o Mr. Olímpio. Eu acho que eu não posso fazer isso, na verdade. Se eu tivesse um físico competitivo, isso é outra coisa. Mas a questão é, hoje, né, chegar num físico competitivo tem uma série de situações que vão gerar e que talvez não sejam boas para mim. Talvez, né, eu vá gastar com isso, do ponto de vista de esforço pessoal, muito mais do que eu realmente vou ganhar. Você já é médico, né? Que é a minha função, que é o meu coração, cara. E é um puta médico, né? É o que dizem, pelo menos. Pois é. Mas assim, cara, é o meu sonho. É o meu sonho de moleque. Eu queria ser 2 coisas, mecânico e médico, né? Eu virei mecânico de gente, olha que legal. É o mais complexo, né? Chega uns gordinhos lá pra se consultar contigo, pra poder começar a treinar. Chega muito. E é o paciente que, posso te falar, eu mais gosto. Sabe por quê? Porque esse paciente, ele só tem a expectativa de conseguir fazer alguma coisa, Igor. Eu tô pegando uma pessoa que, primeiro, ela se acha incapaz, ela se acha ineficiente, ela não gosta de si. Primeira coisa que a gente ensina ela a fazer é cuidar de si. Segunda coisa que a gente ensina ela a fazer é ela se olhar, de verdade. Olha, calma, né? Antes de falar ruim ou bom, olha o que você é, não atribui valor. Terceira coisa que a gente faz é mostrar para ela onde está o resultado.
Nessa hora, o sujeito já melhora. Você sabe que o maior sucesso, o maior caso de sucesso que eu tive na minha profissão até hoje foi em 2009, mais ou menos, 2008. E foi um sujeito que era um gordinho e que ele estava nos 50 anos dele e que ele resolveu que ele ia cuidar da vida dele. E hoje esse cara é Arnold Schwarzenegger. Quem dera. Quem dera. Mas eu acho que ele atingiu uma coisa que, de verdade, talvez para ele seja mais importante que ser o Arnold Schwarzenegger. Ele voltou depois de um mês que a gente começou o nosso trabalho e eu medi ele e eu vi que ele não tinha melhorado tanto assim e ele estava muito feliz. Mas a gente, né, a nossa equipe na época, a gente mudou a alimentação dele, criou a rotina de exercício. O que aconteceu? Você não muda como você parece, você muda como você funciona. E com o tempo, o seu corpo vai se ajustando na aparência ao funcionamento que você causou. Então, mudar o seu físico é uma coisa que está no alcance de absolutamente qualquer um. A única coisa que a gente precisa é o quê? Entender o que precisa mudar em você do jeito que você funciona. E esse cara mudou como ele funcionava. Então, ele melhorou colesterol, melhorou glicemia, melhorou a parte hormonal, porque a gente modificou o que era a reação do estresse dele, tirou gordura saturada, esse cara diminuiu a inflamação cerebral, ou seja, uma série de coisas aconteceram. Sabe o que ele falou pra mim quando eu perguntei pra ele? Porque, cara, eu sou honesto. Eu falei, fulano, eu fico muito feliz que você esteja feliz. Aliás, é o objetivo meu, mas eu quero entender a sua felicidade, porque assim, eu tô falando pra você que você melhorou 1% de gordura, né? E você falou pra mim que o teu sonho era emagrecer e que os teus amigos parassem de chamar de tiozinho. Nessa hora ele parou, fez um silêncio de mais ou menos uns 20 segundos, pensando se ele ia falar pra mim aquilo que ele ia falar. Ele decidiu falar. E ele falou o seguinte: Vai Paulo, te tomar no cu, Paulo. Ele era carioca, então eu fiquei com medo dele falar isso, né? Porque a coisa sempre pode rumar pra esse lado. Mas ele virou pra mim e falou assim, sabe, Paulo, eu procurei outras pessoas e cada uma me deu um remedinho diferente. Um azulzinho, um laranjinha, um que me deixava com a cara de babuíno louco, outro que me fazia vomitar. E ninguém me falou que se eu fizesse atividade física e se eu fizesse um controle alimentar, eu ia conseguir ter uma relação sexual satisfatória com a minha mulher depois de 30 anos de casado. Igor, quando você percebe que aquilo que você faz influi na felicidade não só de um, mas de duas pessoas e, portanto, de uma família, você entende a responsabilidade que você tá olhando. E aquilo, para mim, é o maior sucesso da minha carreira. De longe, assim. Eu consegui com nada do ponto de vista elaborado, né? Elaborado é difícil você construir, dieta, treino, blá, 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 mas nada assim, droga, disso, daquilo, papapá, NASA, Espaço Sideral, Elon Musk, nada, simples, mudar a vida de uma família inteira. Esse cara que conseguiu ter uma relação melhor com a mulher, pô, ele estava a ponto de se desentender, né? E voltou. Se voltou, começaram a aproveitar a vida. Era um cara que tinha feito uma reserva financeira confortável. Ele estava numa idade de aproveitar, mas ele não queria. Por quê? Porque ele estava em pé de guerra com a mulher, estava em pé de guerra com os filhos, né? Aquela insatisfação geral. Quando você melhora a vida da pessoa, melhora a relação de um, os filhos percebem, melhora a relação de um filho com o pai, melhora a relação do filho com a mãe, melhora de todo mundo. Mudou a vida. Vamos viajar junto, vamos curtir junto, vamos construir uma casa, vamos comprar uma fazenda, vamos passar no sítio, vamos passar o final de semana, né, na praia. Porra, cara, tem coisa melhor que isso? Nada, não tem, né?